Bom, pessoal, agora pensar aqui na produção econômica do estado do Paraná. Lembrando que como o Paraná faz parte do Centro-Sul, é um estado com uma economia bastante dinâmica e bastante diversificada também. Bom, começando aqui pelos complexos agroindustriais, o estado vai apresentar aí uma produção agropecuária moderna. Essa produção se destaca principalmente na pecuária, suínos, aves e bovinos, e também na produção de grãos, cana-de-açúcar, e o café ainda é um produto aí produzido no norte. A agropecuária moderna dessa região vai acabar tendo aí uma influência na formação de grandes cidades voltadas para a produção agropecuária, produção de insumos, beneficiamento dos produtos. Um destaque forte do estado do Paraná é a sua produção frigorífica. Então isso é sempre importante a gente lembrar. Bom, uma questão importante aí, como eu tenho muita agroindústria, você tem a expansão de uma rede urbana, cidades de porte médio, que acabam fazendo serviços aí para diferentes regiões rurais do estado e também já se tornaram centros comerciais e até industriais importantes. Então você tem essa expansão aí. Outra característica, devido à forma de ocupação do estado, o Paraná ele teve aí a formação de colônias europeias, houve também a formação de loteamentos lá no norte, a questão do café que a gente falou já. Bom, essa produção então acaba voltando aí com agroindústrias ligadas a cooperativas agrícolas. Uma característica importante, você tem um processo de concentração de terras no Paraná, porém as cooperativas agrícolas elas estão crescendo, estão se difundindo aí pelo estado. Isso ajuda para que você possa, mesmo sendo um produtor rural, sem grandes extensões de terra, conseguir dinamizar a sua produção, capitalizar aí a sua produção. Outro aspecto importante da economia de toda a região sul é a indústria. Atividade industrial que vai se beneficiar pela presença de uma infraestrutura como logística, sistema de transporte, comunicação e também pela população da região, que tem aí um nível educacional satisfatório para atividades industriais. Você tem um nível de educação um pouco melhor do que outras regiões do Brasil. Então, a trabalhadora é mais qualificada. A indústria, então, ela vai encontrar uma primeira expansão a partir da década de 1970. Esse processo aqui é importante a gente lembrar o que vai ocorrer a partir dos anos 70, principalmente, nos centros industriais aí mais tradicionais do Brasil, Rio de Janeiro e principalmente São Paulo, que foi aí um processo de desconcentração industrial. A saturação econômica dos polos industriais mais tradicionais acaba aí favorecendo a vinda de empresas em busca de uma mão de obra qualificada, custo de produção menor e também incentivos fiscais. Outro aspecto que vai beneficiar o Paraná é justamente a sua proximidade com os países aí do Mercosul. Destaque maior é a Argentina, que é o país que mais consome produtos industrializados do Brasil, principalmente no setor automobilístico. E a integração a partir da década de 1990 pode ser aí simbolizada pela formação do Mercosul. Então, o acordo comercial, que suas características nascem nos anos 80, você tem a sua consolidação em 1991, o que ajuda o sul do Brasil, no caso aqui o estado do Paraná, você vai ter eixos rodoviários conectando o estado tanto ao sudeste brasileiro, uma área aí bastante rica, com grande população para o mercado consumidor, e também a Argentina. Então você fica nesse meio do caminho, além do sul do Brasil ser uma região aí mais desenvolvida. E por último, o setor de serviços, assunto importante para as provas de vestibular, e comércio, que teremos a
Alguns elementos importantes é levantarmos a noção de uma rede urbana. Então, a rede urbana que é formada no interior do estado aí, ela vai ser polarizada por Curitiba. Então, a gente tem a polarização de Curitiba. Curitiba é o grande centro urbano e industrial do estado, uma indústria automobilística importante que vem nessa região aqui, que é a região metropolitana. E destaca-se também no estado a atividade portuária. Se você imaginar os eixos rodoviários que vão ligar principalmente Mato Grosso do Sul e também a produção agrícola do próprio Paraná, que é uma grande produção, até os seus portos aqui. Então a gente destaca também atividades portuárias. Os dois principais portos, Porto de Antonina e o Porto de Paranaguá. Paranaguá é o maior aí. Outra característica importante é justamente a atividade turística. Então, o turismo é crescente no estado. Lembrando que é um estado que durante os diferentes ciclos econômicos, café, o ciclo econômico aí da erva mate, trouxe imigrantes, processos de colonização para trazer colonos europeus no interior, principalmente poloneses, ucranianos, alemães e italianos, vai permitir aí uma diversidade cultural, uma diversidade arquitetônica e gastronômica, trazendo para o estado a formação aí de um turismo histórico-cultural e também paisagens naturais. No Segundo Planalto, região lá de Ponta Grossa, você tem algumas áreas com cânions, com cachoeiras, você tem as cataratas do Iguaçu, mais para o interior do estado, a própria hidrelétrica de Itaipu, que fica no estado, é também um ponto turístico da região, e Curitiba. Então, uma atividade turística que vem crescendo e vem se diversificando no estado. Tudo bem?